Vamos falar de um assunto que, no fundo, mexe com a vida de todo mundo: ética. O que é isso, afinal? E como essa ideia, que é tão antiga, pode ser uma ferramenta para a gente navegar no mundo de hoje, que é tão complexo? Se a gente para pensar um pouco na vida moderna, algumas palavras vêm rápido à cabeça, né? Competitivo, individualista, estressado. Parece que existe uma pressão constante para focar só na gente, e isso acaba gerando um estado de infelicidade para muita gente. Mas por que será que é assim? Com tanto avanço, tanta tecnologia, por que essa sensação de mal-estar é tão comum? Essa é a grande pergunta que vai guiar a nossa conversa, porque esse sentimento leva a gente para uma investigação bem mais profunda. Então, esse sentimento geral de descontentamento vai ser o nosso ponto de partida. E olha, isso não é só uma sensação individual, não. É quase como um sintoma da nossa época, que aponta direto para a necessidade de uma reflexão ética. E as consequências disso são bem claras, a gente vê todo dia. É só ligar o jornal ou olhar ao redor. Mais violência, mais egoísmo, uma indiferença cada vez maior com o outro. Esse clima de desconfiança e medo meio que nos obriga a perguntar quais são os valores que estão guiando as nossas ações. Para a gente conseguir entender e, quem sabe, até lidar com esse mal-estar, a gente precisa das ferramentas certas. E as duas principais são os conceitos de moral e de ética. Muita gente acha que é a mesma coisa, mas a diferença entre elas é fundamental, sabe? Primeiro, vamos falar da moral. Pensa na moral como se fosse o código de conduta de um lugar. São as regras do o que fazer. É aquele conjunto de normas que a gente aprende em casa, na escola, na vida. São elas que dizem como a gente deve agir para ser considerado uma pessoa correta naquela comunidade. E aí entra a ética. A ética é, digamos, um passo adiante. Ela é a reflexão sobre a moral. Se a moral é o quê, a ética é o porquê. A ética não só aceita as regras, ela pergunta: por que essas regras são assim? Elas valem para todo mundo? De onde elas vêm? Qual é a base delas? Resumindo, para ficar bem claro, a moral é o nosso guia prático do dia a dia. As regras que a gente segue, às vezes até sem pensar. Já a ética é a disciplina que para, analisa e questiona esses guias. Uma é a ação, a outra é a reflexão sobre essa ação. E a gente precisa das duas. Tá, mas de onde vem essa necessidade toda de ter moral e ética? A resposta está naquilo que nos define como seres humanos, a nossa capacidade de escolher. Vamos entender como isso funciona. Olha, isso não é nenhuma novidade. Aristóteles, mais de 2000 anos atrás, já tinha sacado isso. Essa capacidade de julgar, de ter um senso do que é bom ou ruim, não é só um detalhe. É o que nos torna humanos. É a base de toda a nossa vida, tanto em sociedade quanto individualmente. O processo de como a gente age é mais ou menos assim. Tudo começa com a sensação, algo que a gente compartilha com os outros animais. Mas aí entra em cena a razão, que é essa nossa capacidade única de analisar as coisas. A razão orienta o nosso desejo, que é a força que nos move. E o resultado de tudo isso é a escolha, a ação pensada. É por isso que o comportamento humano é tão imprevisível. Um animal age por instinto, ele segue um roteiro. Nós não, a gente age com base em escolhas. E essa liberdade de escolher é o alicerce da moralidade e, ao mesmo tempo, a fonte dos nossos maiores conflitos. E isso nos joga direto no centro da grande tensão da existência humana, o eterno conflito entre a nossa liberdade individual e as exigências da vida em sociedade. Sigmund Freud foi um dos que analisou esse conflito a fundo. Ele percebeu que existe uma tensão que não tem como escapar. Uma briga constante entre aquilo que a gente deseja como indivíduo, nossa liberdade, nossa felicidade, e aquilo que a civilização exige da gente para manter a ordem. É como uma queda de braço, sabe? De um lado está o nosso desejo de sermos livres, de buscar a felicidade do nosso jeito. Do outro estão as regras, as leis, as normas que a sociedade impõe para que todo mundo consiga conviver minimamente bem. Essa oposição é constante. O resultado desse choque é exatamente o que o Freud chamou de mal-estar na civilização. Aquela sensação de descontentamento que a gente falou lá no comecinho, ela não é uma falha pessoal, é uma condição fundamental de se viver em sociedade. É, de certa forma, o preço que a gente paga pela segurança e pela convivência. Então quer dizer que estamos condenados a viver nesse mal-estar para sempre? Não necessariamente. E é aqui que a ética volta para nossa conversa, mas agora não como um problema, e sim como uma solução criativa.
A ética, vista por esse ângulo, deixa de ser só um monte de proibições e se transforma numa arte. É a habilidade prática de encontrar um caminho próprio, de viver uma vida que faça sentido, mesmo com todas as tensões entre os nossos desejos e as regras do mundo. E essa é a grande metáfora. Viver de forma ética não é só seguir as regras, é, na verdade, criar algo único e com significado com a própria vida. É um verdadeiro ato de criação. Vamos explorar um pouco mais essa analogia. Pensa assim, a matéria-prima são as regras da civilização, os limites que a gente não pode mudar. É como o bloco de pedra para o escultor. Já o ato criativo é o que a gente faz com essa matéria-prima, usando a nossa liberdade, as nossas escolhas, para dar uma forma a ela, para esculpir uma vida que tenha significado para a gente, apesar das restrições. E com isso, a gente encerra com uma reflexão. Se a vida é essa tela em branco e as nossas escolhas são as pinceladas, a ética é a técnica que nos permite pintar. A pergunta final, então, não é sobre o que é certo ou errado de forma abstrata. É algo bem mais pessoal. Que obra de arte cada um de nós está construindo com as escolhas que faz todos os dias?